Vocês acham que conhecem traição? Acham que sabem o que é ingratidão? Eu criei um filho sozinho, trabalhei 3 empregos, pulei refeições para que ele nunca passasse fome. E no dia do casamento dele, na frente de todos os convidados, ele olhou nos meus olhos e disse que eu não era da família. Hoje, aos 72 anos, ele implora pelo dinheiro que sempre desprezou, mas descobriu que algumas pontes, quando queimadas, nunca mais se reconstroem. Meu nome é Roberto, tenho 72 anos. E essa é a história mais dolorosa da Minha Vida, uma história sobre sacrifício, ingratidão e como um filho pode quebrar o coração de um pai de uma forma que jamais imaginei ser possível. Sentem-se confortáveis, porque vou contar cada detalhe, cada lágrima derramada, cada noite mal dormida, e como cheguei ao ponto de cortar completamente meu único filho da minha vida e da minha herança. Tudo começou há 43 anos, quando minha esposa Clara morreu no parto do nosso filho Diego. Eu tinha apenas 29 anos. Estava começando a construir minha vida. Tinha um pequeno negócio de materiais de construção que mal conseguia nos sustentar. E de repente, me vi sozinho com um bebê nos braços e o mundo desabando sobre minha cabeça. Lembro como se fosse ontem do momento em que o médico saiu da sala de parto com aquela expressão que todo marido teme ver. Não precisou falar nada, eu já sabia. Clara havia partido, deixando-me com o maior presente e o maior desafio da minha vida. Os primeiros anos foram os mais difíceis que qualquer ser humano pode imaginar. Diego era um bebê que chorava muito. Talvez sentisse a falta da mãe que nunca conheceu. E eu não fazia ideia de como cuidar de uma criança. Aprendi tudo. Na prática, na tentativa e erro, com as vizinhas me dando conselhos que eu seguia religiosamente. Trabalhava no meu pequeno depósito de materiais de construção durante o dia. E quando fechava, ainda saía para fazer fretes com minha caminhonete velha. Às vezes chegava em casa às 11 da noite e lá estava Diego chorando no berço com a babá que eu pagava uma fortuna para cuidar dele, reclamando que não aguentava mais. Mas eu aguentava porque era meu filho, porque era tudo que me restou da Clara, porque acreditava que um dia ele entenderia todo o sacrifício que eu estava fazendo. Lembro de madrugadas em que ele estava com febre e eu ficava acordado a noite inteira, colocando panos molhados na testa dele, rezando para que melhorasse, porque não tinha dinheiro nem para levar no médico particular. E o posto de saúde só abria de manhã. Quando Diego completou 5 anos, meu negócio começou a dar certo. A cidade estava crescendo, tinha muita construção civil e eu consegui expandir o depósito. Comecei a ganhar um dinheiro melhor. Mas mesmo assim, continuava vivendo de forma simples, porque queria garantir o futuro do meu filho. Toda a sobra de dinheiro eu investia de volta no negócio ou guardava numa poupança que abri no nome dele. Eu tinha uma visão. Queria que Diego tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Coloquei meu filho na melhor escola particular da cidade, mesmo isso representando quase metade da minha renda mensal. Enquanto outras crianças tinham pais e mães para ajudar com a lição de casa, para ir às reuniões escolares, para participar das festinhas, Diego só tinha eu. E eu tentava ser pai e mãe ao mesmo tempo. Quantas vezes cheguei em casa exausto do trabalho e ainda sentei com ele para ensinar matemática, para ler historinhas, para fazer trabalhos escolares que eu mal entendia porque minha educação tinha parado na 8ª série. Diego sempre foi um menino inteligente, mas também muito exigente. Desde pequeno, ele percebia que vivíamos de forma mais simples que os coleguinhas da escola particular. Nossa casa era modesta, nosso carro era velho, nossas roupas eram simples, e ele começou a ficar envergonhado disso. Lembro da primeira vez que ele me pediu para não ir buscá-lo na escola com minha caminhonete de trabalho, porque os outros pais chegavam com carros novos e ele se sentia constrangido. Isso me doeu profundamente, mas eu entendia. Era uma criança, queria se encaixar no grupo e eu fiz o possível para não constrangê-lo. Comprei um carro usado, mas mais apresentável, só para levar e buscar meu filho na escola. Comecei a me vestir melhor quando ia às reuniões escolares. Mesmo que isso significasse gastar dinheiro que eu preferia economizar, mas quanto mais eu cedia, mais Diego parecia se envergonhar da nossa condição. Ele começou a inventar histórias na escola sobre nossa vida. Dizia que éramos donos de uma grande empresa, que tínhamos uma fazenda, que viajávamos para o exterior. Quando descobri isso, através de uma professora que comentou sobre as viagens da família numa reunião, tive uma conversa séria com ele. Expliquei que não precisava mentir, que nossa vida era honesta e digna, que não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos muito amor. Ele me ouviu em silêncio, mas percebi nos olhos dele uma tristeza que me partiu o coração. Era como se ele estivesse decepcionado comigo, como se eu fosse um pai inadequado por não poder oferecer o mesmo padrão de vida dos colegas dele. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas. Iria trabalhar ainda mais para dar a ele tudo que ele merecia. Comecei a trabalhar também aos sábados e domingos. Aceitava qualquer frete, qualquer trabalho extra que aparecesse. Chegava em casa às vezes só para dormir
e Diego ficava mais tempo com as babás do que comigo. Mas eu via o resultado. Consegui comprar uma casa maior, num bairro melhor, consegui comprar um carro novo, consegui dar a ele roupas de marca, tênis caros, videogame, tudo que ele pedia, e quanto mais eu dava, mais ele pedia. Era como se não fosse suficiente. Diego se tornou um adolescente muito materialista, sempre comparando nossa vida com a dos outros, sempre querendo mais. E eu, cego de amor paterno, sempre cedendo, sempre trabalhando mais para satisfazer as vontades dele. Lembro de um episódio quando ele tinha 15 anos. Pediu para eu comprar uma moto para ele ir à escola. Expliquei que era perigoso, que ele era muito novo, que preferia continuar levando ele de carro. Ele fez uma cena terrível, grito comigo, disse que eu era um pai antiquado, que todos os colegas dele tinham moto, que eu só não comprava porque era pão duro. Aquela palavra me machucou tanto porque eu sabia o quanto me sacrificava por ele. Mesmo contra minha vontade, comprei a moto. E como imaginei, logo aconteceu um acidente. Nada grave, graças a Deus, só alguns ralados. Mas poderia ter sido pior. Quando fui buscá-lo no hospital, em vez de me agradecer por ter corrido até lá, ele reclamou que a moto tinha ficado arranhada e que eu teria que consertá-la. Não houve um pedido de desculpas, não houve o reconhecimento de que eu estava certo em ter medo. Apenas a preocupação com o bem material. Os anos do ensino médio foram os mais difíceis da nossa relação. Diego tinha se tornado um jovem muito egocêntrico, muito focado nas aparências, muito distante de mim emocionalmente. Conversávamos pouco, e quando conversávamos, geralmente era porque ele queria alguma coisa. Dinheiro para sair com os amigos, dinheiro para comprar roupas, dinheiro para viagens de formatura, e eu sempre dava, sempre achava um jeito de conseguir o que ele pedia. Quando chegou a hora de escolher a faculdade, Diego decidiu que queria cursar administração numa universidade particular muito cara, de uma cidade maior. Isso significaria não apenas pagar a mensalidade, mas também o apartamento, a comida, o carro para ele se locomover na cidade nova. Era um investimento gigantesco que comprometeria praticamente toda a minha renda, mas era o futuro do meu filho. Era a chance dele ter uma profissão, uma vida melhor que a minha. Durante os 4 anos de faculdade, me sacrifiquei como nunca. Trabalhava de domingo a domingo, aceitava qualquer trabalho, por menor que fosse o pagamento. Cheguei ao ponto de pular refeições para economizar dinheiro e poder enviar mais para Diego. Ele sempre reclamava que o dinheiro não estava sendo suficiente, que precisava de mais para se manter na cidade grande, para sair com os colegas, para viver dignamente. E eu mandava, mesmo que isso significasse comer apenas pão com margarina no jantar, mesmo que significasse adiar a troca dos pneus carecas do meu carro, mesmo que significasse não ir ao médico quando sentia dores no peito. Meu filho estava construindo seu futuro, e isso era mais importante que qualquer sacrifício meu. Diego se formou com boas notas, conseguiu um estágio numa empresa grande da cidade onde estudou, e depois foi efetivado. Finalmente pensei, os sacrifícios valeram a pena. Meu filho tinha uma profissão, um emprego bom, poderia começar sua vida adulta com dignidade. Esperava que agora ele entendesse tudo o que fiz por ele, que nossa relação melhorasse. Mas não foi isso que aconteceu. Diego conseguiu o emprego e simplesmente parou de me ligar. As conversas, que já eram raras, se tornaram praticamente inexistentes. Ele só entrava em contato quando precisava de alguma coisa, e mesmo assim, de forma fria, direta, sem qualquer carinho. Era como se fosse um banco, não um pai. Quando ele completou 25 anos, conheceu uma moça chamada Fernanda. Ela vinha de uma família de classe média alta, tinha pais advogados, tinha crescido com muito mais conforto que Diego. E pelo que percebi nas poucas vezes que conversamos sobre ela, Diego se sentia inferior na presença da família dela. Começou a mentir sobre nossa situação financeira novamente, dizendo que éramos donos de uma grande empresa, que eu tinha uma situação muito melhor do que realmente tinha. O namoro durou 3 anos e durante esse tempo Diego me visitava cada vez menos. Quando vinha era sempre apressado, sempre com pressa de ir embora. Eu sentia que ele tinha vergonha de me apresentar para a namorada. Vergonha da nossa casa simples, da minha aparência de trabalhador braçal, da minha falta de educação formal. Tentei conversar com ele sobre isso algumas vezes, mas ele sempre negava, dizia que estava tudo normal, que eu estava imaginando coisas. Mas um pai percebe quando o filho está se distanciando. E a distância entre nós estava crescendo a cada dia, como um abismo que eu não sabia como atravessar. Quando Diego decidiu se casar com Fernanda, eu fiquei feliz por ele, mas também preocupado. Sabia que eles queriam uma festa grande, cara, e que provavelmente esperariam que eu contribuísse financeiramente. E realmente, quando ele veio me comunicar o noivado, também veio com a lista de gastos. O valor era astronômico, muito além das minhas possibilidades. Expliquei para ele que não tinha condições de pagar uma festa daquele tamanho, mas que poderia contribuir com uma parte. Sugeri que fizéssemos algo mais simples,
mas dentro da nossa realidade. A reação dele foi terrível. Grit comigo disse que eu estava sendo egoísta, que depois de tudo que ele tinha aturado na vida, merecia pelo menos ter um casamento digno. Aquela palavra aturado me machucou profundamente. Como assim ele tinha aturado? Aturado to room. Pai que se sacrificou a vida inteira por ele, aturado ter alguém que trabalhou incansavelmente para dar a ele as melhores oportunidades. Tentei conversar, mas ele já tinha saído batendo a porta. Nos dias seguintes ele não atendia minhas ligações. Quando finalmente consegui falar com ele, foi para me comunicar que a família da Fernanda havia se oferecido para pagar a festa inteira e que eu não precisaria me preocupar com nada. Disse isso de uma forma que deixou claro que eu tinha sido descartado, que minha contribuição não era necessária nem desejada. Mesmo assim, perguntei como posso ajudar, se precisava de alguma coisa. Ele disse que só precisava que eu aparecesse no casamento comportado e que não constrangesse a família da noiva. Aquilo foi como uma punhalada. Meu próprio filho estava me tratando como um fardo, como alguém que precisava ser tolerado, não celebrado. O dia do casamento chegou, e eu me preparei com todo carinho. Comprei um terno novo, mesmo comprometendo meu orçamento, porque queria estar apresentável no dia mais importante da vida do meu filho. Cheguei na igreja pontualmente sozinho porque não tinha mais ninguém da minha família para me acompanhar. A cerimônia foi linda, eu tenho que admitir. Diego estava elegante, Fernanda estava radiante, tudo estava perfeito. Eu me emocionei vendo meu filho ali realizando um sonho, construindo uma família. Por alguns momentos esqueci todas as mágoas e me senti apenas orgulhoso. Depois da cerimônia fomos para o salão da festa. Era tudo muito luxuoso, muito elegante, claramente muito caro. Eu me sentia um pouco deslocado no meio daquelas pessoas. Bem vestidas, bem educadas, falando sobre assuntos que eu não dominava, mas estava ali pelo meu filho. E isso era o que importava. Durante o jantar, tentei me aproximar de Diego algumas vezes, mas ele estava sempre ocupado, sempre rodeado pelos amigos e pela família da noiva. Eu entendi, era natural que ele estivesse ocupado no próprio casamento. Esperei pacientemente minha vez de conversar com ele, de abraçá-lo, de desejar felicidades. A oportunidade chegou na hora dos brindes. O pai da Fernanda fez um discurso emocionante, falando sobre como estava feliz em receber Diego na família, sobre como ele era um genro maravilhoso. Depois foi a vez da mãe da noiva, que também fez um discurso cheio de carinho. Quando chegou minha vez, me levantei com o coração cheio de emoção. Tinha preparado algumas palavras sobre como estava orgulhoso do meu filho, sobre como tinha certeza de que ele seria um marido maravilhoso, sobre como desejava toda a felicidade do mundo para os dois. Mas quando comecei a falar, Diego me interrompeu, na frente de todos os convidados, com uma frieza que jamais vou esquecer. Ele disse: pai, obrigado, mas acho melhor você não falar. Hoje é sobre a nossa nova família. E depois, olhando para mim com um desprezo que gelou meu sangue, completou: você não é da família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os convidados ficaram constrangidos, sem saber onde olhar. Fernanda ficou vermelha de vergonha. Os pais dela ficaram visivelmente incomodados. E eu fiquei ali de pé com o microfone na mão, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Não consegui dizer nada. Simplesmente coloquei o microfone na mesa e saí da festa. Ninguém me seguiu. Ninguém veio atrás de mim. Nem mesmo Diego. Dirigi para casa em estado de choque, sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer. Meu filho, por quem sacrifiquei tudo na vida, havia me rejeitado publicamente no dia do próprio casamento. Os dias que se seguiram foram os mais escuros da minha vida. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia trabalhar direito. Ficava remoendo o que tinha acontecido, tentando entender onde foi que errei. Por que meu filho sentia tanto desprezo por mim? Passaram-se semanas e Diego não entrou em contato. Nem para se desculpar, nem para explicar, nem sequer para perguntar como ia. Foi como se eu tivesse deixado de existir para ele. A dor era física, uma dor no peito que não passava. Uma sensação constante de que meu coração estava partido. Depois de 2 meses de silêncio, tomei uma decisão que mudaria tudo. Procurei um advogado e alterei meu testamento. Diego, que era meu único herdeiro, foi completamente excluído. Deixei tudo para instituições de caridade, para pessoas que realmente precisavam, para causas em que acreditava. Se eu não era da família, então ele também não faria parte da minha herança. Guardei essa decisão para mim durante anos. Continuei trabalhando, continuei vivendo, mas nossa relação permaneceu inexistente. Diego nunca mais me procurou, nunca mais demonstrou qualquer interesse pela minha vida. Soube por conhecidos em comum que ele e Fernanda tiveram 2 filhos, meus netos que nunca conheci. Soube que ele prosperou na carreira, que compraram uma casa grande, que estavam vivendo bem, e eu fiquei feliz por ele apesar de tudo, porque é isso que um pai faz. Mesmo magoado, mesmo rejeitado, continuamos amando nossos filhos e desejando o melhor para eles. Os anos passaram,
e eu comecei a envelhecer. Minha saúde começou a dar sinais de fraqueza. Precisei diminuir o ritmo de trabalho e eventualmente me aposentar. Meu médico descobriu alguns problemas cardíacos, nada muito grave, mas que exigiam cuidados. Eu estava ficando velho, sozinho, e começando a aceitar que morreria sem nunca mais ver meu filho. Foi então que no mês passado, meu telefone tocou. Era Diego. Depois de quase 10 anos de silêncio, meu filho estava me ligando. Por um momento, meu coração se encheu de esperança. Talvez ele tivesse amadurecido. Talvez quisesse se reconciliar. Talvez finalmente entendesse o quanto me machucou. Mas logo percebi que não era nada disso. Diego estava ligando porque havia descoberto, através de conhecidos, que eu tinha uma situação financeira melhor do que ele imaginava. Meu negócio havia prosperado ao longo dos anos, eu tinha algumas propriedades, algumas economias, e com a crise que estava passando, problemas no emprego, dificuldades financeiras com a família. Menos ele achou que poderia recorrer ao velho pai. A conversa foi constrangedora. Ele fingiu interesse pela minha saúde e perguntou como eu estava passando. Mas era óbvio que estava apenas preparando o terreno. Quando finalmente chegou ao ponto, pediu um empréstimo de uma quantia considerável. Disse que estava passando por dificuldades, que precisava da minha ajuda, que promete devolver tudo. Escutei em silêncio, sentindo uma mistura de tristeza e raiva. Após 10 anos de silêncio, após me humilhar publicamente, após me descartar como se eu fosse lixo, Diego voltava apenas porque precisava de dinheiro. Não havia pedido de desculpas, não havia reconhecimento do erro, não havia qualquer demonstração de arrependimento. Quando ele terminou de falar, respondi com calma: Diego, você disse no seu casamento que eu não era da família. E você estava certo. Se eu não sou da família, então você também não é da minha. Não vou te emprestar dinheiro. E aliás, você deveria saber que alterou meu testamento há anos. Você não herdará nada de mim. O silêncio do outro lado da linha foi profundo. Depois ele começou a gritar, a me xingar, a dizer que eu era um pai desnaturado, que estava sendo cruel, que ele era meu único filho e merecia minha herança. Falou que seus filhos eram meus netos, que eu tinha a obrigação de ajudar. Desliguei o telefone no meio da gritaria. E pela primeira vez em 10 anos, me senti em paz. Finalmente havia fechado o ciclo. Finalmente havia me libertado daquela relação tóxica que só me causava dor. Desde então, Diego tem tentado me contatar várias vezes. Ligações, mensagens, até apareceu na minha porta algumas vezes, mas eu não atendo, não respondo, não abro a porta. Essa ponte foi queimada há 10 anos, no dia do casamento dele, e não há volta, hoje. Aos 72 anos, vivo sozinho, mas em paz. Meu dinheiro está destinado a instituições que cuidam de crianças órfãs, como eu cuidei do Diego quando sua mãe morreu. Talvez elas valorizem o sacrifício de quem as ajuda mais do que meu próprio filho valorizou. Esta é minha história. Uma história de amor incondicional que foi rejeitado, de sacrifícios que foram desprezados, de um filho que escolheu as aparências em vez do coração do pai. Não conto isso para gerar pena, mas para mostrar que às vezes, por mais que amemos alguém, temos que ter dignidade suficiente para saber quando parar de insistir. Diego me ensinou que família não é apenas sangue. Família é quem está presente, quem valoriza, quem respeita, quem ama de verdade. E se ele decidiu que eu não era da família dele, então ele também não é da minha. Alguns erros são imperdoáveis. Algumas palavras não podem ser retiradas. E algumas pontes, uma vez queimadas, jamais se reconstroem. Não posso negar que, às vezes, durante as madrugadas insones que se tornaram comuns na minha idade, me pego pensando em como tudo poderia ter sido diferente. Me pergunto se fui um pai ausente demais durante os anos em que trabalhava tanto, se deveria ter sido mais rígido com Diego quando ele começou a demonstrar aquela obsessão por status. Se deveria ter dito não mais vezes em vez de sempre ceder aos caprichos dele. Lembro especialmente de uma conversa que tive com minha vizinha, Dona Eulália, poucos meses depois do casamento. Ela, que havia acompanhado toda a criação do Diego, me disse algo que ficou gravado na minha mente: Roberto, você criou seu filho como se fosse um empregado dele, não como se fosse pai dele. Você sempre deu tudo o que ele queria, mas nunca ensinou o valor das coisas. Nunca mostrou que o amor não se compra com presentes. Na época, aquelas palavras me machucaram porque pareciam injustas. Eu tinha trabalhado tanto, sacrificado tanto. Como podia ser acusado de não amar meu filho adequadamente? Mas com o tempo comecei a entender o que ela quis dizer. Talvez na minha ânsia de ser o melhor pai possível, de compensar a ausência da mãe, eu tenha confundido amor com permissividade, carinho com condescendência. Diego nunca aprendeu a valorizar as coisas porque elas sempre chegaram fácil demais. Para ele, nunca precisou trabalhar durante a adolescência como eu trabalhei. Nunca passou necessidade, nunca teve que escolher entre comprar comida ou pagar uma conta. Ele cresceu achando que tudo era direito adquirido, não privilégio conquistado com esforço. Mas mesmo reconhecendo meus erros como pai, isso não justifica a humilhação que sofri no casamento dele. Nada justifica
Um filho olhar para o pai, que se sacrificou por ele e dizer publicamente que ele não faz parte da família. Esse tipo de crueldade vai além de qualquer falha na criação. Toca numa maldade que eu nunca imaginei que pudesse existir no coração do meu próprio sangue. Depois que mudei o testamento, senti uma estranha sensação de alívio. Era como se finalmente tivesse recuperado minha dignidade. Como se tivesse parado de ser refém daquela relação doentia. Durante todos aqueles anos, mesmo com o silêncio dele, eu sempre mantinha uma esperança secreta de que um dia ele amadureceria, pediria desculpas, reconheceria seus erros. Mas quando alterei o testamento, foi como se oficialmente desistisse dessa esperança. E isso me libertou. Comecei a viver para mim mesmo pela primeira vez em décadas. Viajei para lugares que sempre quis conhecer, mas nunca pude porque estava poupando dinheiro para Diego. Comprei coisas que sempre neguei a mim mesmo. Comecei a fazer doações regulares para um orfanato da cidade, acompanhando de perto como o dinheiro era usado. Conhecendo as crianças que eram beneficiadas. Foi no orfanato que conheci Miguel, um menino de 12 anos que havia perdido os pais. Num acidente de carro, ele me lembrava Diego na mesma idade, mas havia nele uma gratidão, uma luz nos olhos que meu filho nunca teve. Miguel valorizava cada gesto de carinho, cada pequeno presente, cada momento de atenção. Era como se ele entendesse intuitivamente o valor das coisas. Talvez porque já havia experimentado a perda. Comecei a visitar Miguel regularmente, a ajudá-lo com os estudos, a levá-lo para passeios nos fins de semana, quando a direção do orfanato permitia. Ele me chamava de seu Roberto com um carinho que meu próprio filho nunca demonstrou. Em Miguel encontrei a gratidão que sempre esperei de Diego, o reconhecimento que sempre busquei, o amor filial que nunca recebi. Um dia, Miguel me perguntou se eu tinha filhos. Hesitei antes de responder, não sabia bem como explicar minha situação. Acabei dizendo que tinha um filho, mas que não nos falávamos mais. Miguel, com aquela sabedoria que às vezes as crianças têm, disse: seu Roberto, às vezes as pessoas só valorizam o que perderam. Talvez seu filho ainda vá aprender isso. Aquelas palavras do menino me tocaram profundamente, mas também me fizeram perceber que eu não podia mais viver na expectativa de que Diego mudasse. Eu tinha que seguir em frente, construir uma vida plena mesmo sem ele encontrar propósito. E alegria em outras relações, em outras formas de paternidade. Foi então que decidi formalizar minha ajuda ao orfanato. Além das doações mensais, comecei a financiar os estudos universitários de alguns jovens que se destacavam academicamente. Estabeleci um programa de bolsas que levava meu nome, garantindo que crianças órfãs tivessem as mesmas oportunidades que eu havia dado ao Diego, mas com uma diferença fundamental. Elas sabiam valorizar essas oportunidades. A Copenhagen Mariana, uma jovem que havia perdido os pais aos 15 anos, durante toda a sua formação em medicina. Vi Paulo, que ficou órfão. Aos 10 anos, se formar em engenharia com honras. Presenciei Júlia, abandonada pelos pais biológicos, se tornar uma professora dedicada. Cada conquista deles era uma alegria genuína para mim. Cada formatura era como se fosse de um filho que eu nunca tive. Esses jovens me chamavam de padrinho, me convidavam para suas formaturas, me mandavam cartões no Dia dos Pais, me incluíam em suas vidas de forma natural e carinhosa. Eles me deram a família que Diego nunca me permitiu ter. Me deram o reconhecimento que sempre busquei. Me deram a prova de que eu podia ser um bom pai quando as pessoas sabiam valorizar. Durante esses anos de reconstrução da minha vida, Diego tentou me contatar mais algumas vezes. Sempre era em momentos de dificuldade financeira. Sempre com a mesma abordagem manipulativa, fingindo interesse pela minha saúde, antes de chegar ao pedido de dinheiro. Uma vez chegou até a usar os filhos como isca, mandando uma mensagem dizendo que meus netos queriam me conhecer. Confesso que essa mensagem me abalou. A ideia de ter netos que não conhecia, de ter sangue do meu sangue crescendo sem saber da minha existência, me causava uma dor diferente. Mas eu sabia que era apenas mais uma manipulação de Diego. Se ele realmente quisesse que eu conhecesse meus netos, teria trazido eles durante todos esses anos, não apenas quando precisava de dinheiro. Respondi apenas uma vez a essas tentativas de contato. Mandei uma mensagem curta e direta. Diego, você escolheu me excluir da sua família. Respeite essa escolha e pare de me procurar apenas quando precisa de dinheiro. Se quisesse me incluir na vida dos seus filhos, teria feito isso anos atrás. Não apenas agora que está com problemas financeiros. Depois dessa mensagem, ele sumiu novamente por um bom tempo. Até que, há alguns meses, soube através de conhecidos que ele estava passando por sérias dificuldades. Havia perdido o emprego, estava com dívidas acumuladas e até mesmo a casa estava ameaçada de execução. A esposa estava trabalhando, mas o salário dela não era suficiente para manter o padrão de vida ao qual estavam acostumados. Foi quando ele reapareceu com mais intensidade. Além das ligações e mensagens, começou a aparecer na minha porta, às vezes acompanhado dos filhos. Via pela janela aquelas crianças que carregavam meu sangue,
e o coração apertava. Mas eu sabia que eram apenas peões no jogo manipulativo do pai, que estava usando a curiosidade natural delas para tentar me sensibilizar. Numa dessas visitas, escutei pela janela meu neto mais velho, que devia ter uns 8 anos, perguntando: "Pai, por que o vovô não abre a porta?" E Diego respondendo: "Porque ele não gosta da gente, filho. Ele prefere dar o dinheiro dele para estranhos do que ajudar a própria família." Aquilo me revoltou profundamente. Diego estava envenenando a cabeça das crianças, fazendo com que elas crescessem achando que eu era o vilão da história, quando na verdade eu era apenas um avô que havia sido rejeitado pelo próprio filho. Mas mesmo assim, não abri a porta. Sabia que se cedesse uma vez, estaria abrindo precedente para mais manipulações. Algumas semanas depois, Diego mudou de estratégia. Apareceu sozinho, não mais agressivo, mas supostamente humilde. Falou da porta pedindo apenas uma conversa, prometendo que não pediria dinheiro, dizendo que estava arrependido. Sua voz soava diferente, mais madura, e por um momento me vi tentado abrir a porta. Mas então me lembrei da dor que senti naquele dia do casamento, da humilhação pública, dos anos de silêncio que se seguiram. Me lembrei de quantas vezes ao longo da vida dele eu havia acreditado em mudanças que nunca se concretizaram, quantas vezes havia perdoado comportamentos que se repetiram. Alguns erros são grandes demais, algumas palavras machucam profundo demais para serem simplesmente esquecidas. Não abri a porta, e dessa vez, quando ele foi embora, senti que havia tomado a decisão certa. Não por orgulho, não por vingança, mas por dignidade. Eu merecia ser tratado com respeito, merecia ser valorizado, merecia ter meu amor reconhecido. E se Diego podia oferecer isso, então eu não podia oferecer meu perdão. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo da decisão que tomei. Diego teve 43 anos para me valorizar, dezenas de oportunidades para demonstrar gratidão, inúmeras chances de me tratar como pai e não como banco. Ele escolheu o caminho da ingratidão, do desprezo, da manipulação, e agora precisa viver com as consequências dessas escolhas. Minha herança irá para pessoas que sabem o valor do sacrifício, que entendem o significado da gratidão, que tratam os benefícios recebidos como bênçãos, não como direitos. Arei para Miguel, que hoje estuda medicina com a bolsa que estabeleci. Ará para Mariana, Paulo, Júlia e tantos outros jovens que me deram a alegria de ser pai, sem nunca me dar a dor de ser rejeitado. Esta é minha história completa. Uma história de amor não correspondido, de sacrifícios não reconhecidos, mas também de recomeços, de novas famílias, de propósito encontrado em lugares inesperados. Diego pode ter me rejeitado, mas a vida me deu outras formas de paternidade e outras maneiras de deixar um legado. E quando minha hora chegar, morrerei em paz, sabendo que fiz tudo o que pude pelo meu filho biológico, mas também sabendo que soube encontrar filhos do coração que me deram o amor e o reconhecimento que todo pai merece receber.